Fala meus amigos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e você está no canal Investindo aos 30. Hoje vamos falar sobre duas abordagens que existem na análise fundamentalista, a top-down e a bottom-up. Então fica até o final do vídeo, que ele é um vídeo bastante técnico, mas ele é bem legal. Você, se não sabe como funcionam essas abordagens, você vai aprender bastante nesse vídeo aqui. Eu preparei um material bastante legal para vocês, tá bom? Já pedi para você deixar aquela curtida e comentar aí qual análise, qual tipo de abordagem você utiliza nas suas análises. E se você ainda não for inscrito, se inscrever no canal, que você ajuda muito o canal a continuar crescendo, tá bom? Bom, vamos lá. Vou começar falando um pouco sobre a abordagem da análise fundamentalista top-down. Top-down, de cima para baixo, né? Então, a abordagem top-down começa olhando o macro em direção ao micro. Então, quando a gente fala macro, nós estamos olhando o cenário como um todo, estamos olhando a economia, estamos olhando a nível global ou a nível de um país, por exemplo. O macro aqui significa o cenário econômico mesmo, o aspecto macroeconômico do país, como o crescimento do PIB ou do setor que a empresa está inserida. A inflação, as taxas de juros, o valor do câmbio, a taxa de desemprego e assim por diante. Então, todos os indicadores econômicos são utilizados conforme primário na análise, na abordagem top-down, tá? Então, a partir de então, começa a se olhar para o micro, que seriam simplesmente a empresa em si. Então, ele vai subindo e vai descendo até o nível da empresa, de acordo com os filtros que você utilizar para fazer essa análise. Então, por exemplo, em um ambiente de altos juros, empresas que tenham muitas dívidas tendem a ter uma performance pior. Por outro lado, bancos, por exemplo, podem ter uma boa performance, já que o seu core business é emprestar dinheiro. Então, uma lógica bem simples, é uma forma de você começar já fazendo a sua análise macro pela abordagem top-down, tá? Ao mesmo tempo, um dólar alto beneficia empresas exportadoras, mas prejudica empresas importadoras. Então, você está vendo como a análise top-down ela faz você... Você não está olhando empresa aqui, você está olhando cenários. Cenário econômico, ou cenário de um país, ou cenário global, mas você ainda não está olhando a empresa. É isso que a análise top-down faz, ela começa primeiro de cima para baixo, tá? Então, podemos descrever o ciclo de negócios de cada empresa para realizar essa análise. Isso divide em 4 etapas. Então, a expansão, que é o momento de maior tração da atividade, a produtividade aumenta, produção e venda se elevam e temos aumento da demanda dos consumidores e, consequentemente, do PIB, né? O pico é exatamente o ponto de maior atividade que a economia pode atingir. Aí vem a contração. Após atingir o pico, é natural que a atividade passe a arrefecer. A economia é caracterizada por expansões cíclicas, né? Então, a economia é cíclica, isso é básico. Então, nessa fase, os consumidores reduzem sua demanda e a produção cai. Essa é a fase da contração. E depois é o ponto de virada. A economia é cíclica. Então, o mercado ele é muito ligado à economia. Então, obviamente, o mercado é cíclico, a economia também é cíclica. Então, após a fase de depressão, ocorre a virada de ciclo e começa-se a fase de expansão novamente. Qual que é o grande pulo do gato na análise top-down? O segredo da abordagem é descobrir o ponto de virada, assim conseguirá aproveitar toda a fase de expansão na qual as ações tendem a se valorizar. É basicamente, de forma resumida, o que acontece agora com o setor de construção civil, né? Então, com juros baixos, as empresas conseguem tomar mais empréstimos e conseguem se operacionalizar mais. O setor de construção civil faz isso, compra terrenos, pega empréstimo, compra terrenos ali a juros menores e faz as construções ali. Então, por isso que estamos num ciclo de considerado alta da construção civil. Quem fez essa análise de acordo com a abordagem top-down talvez tenha comprado ações de empresas de construção civil pensando nisso, né? Bom, estamos num país onde está havendo um investimento em infraestrutura, legal. Foi quando eu montei a carteira Skin the Game, por exemplo, a análise que eu fiz foi top-down. Ainda comentei no vídeo, lembra? Falei, ó, enxergo um movimento muito bom no setor de infraestrutura, até por isso estou colocando algumas empresas nessa carteira aqui do YouTube que são ligadas à infraestrutura. Então, coloquei a Rumo, coloquei a Login, a Santos e a JSL, porque eu entendia que, apesar de não gostar de me expor a risco a um determinado setor, elas têm core business totalmente diferentes, né? Apesar de se complementarem de certa forma. Aqui um pouco da representação gráfica da abordagem top-down. Então, ela começa com o cenário macroeconômico, depois você vai analisar as perspectivas de crescimento do cenário econômico, quais setores se beneficiam de acordo com a análise de cenário econômico, das perspectivas que você fez, para aí no final você chegar nas ações, chegar nas empresas, tá? Então, essa é a análise, abordagem top-down. Não sei se vocês fazem, eu faço, já utilizei ela algumas vezes. Agora vamos falar sobre a bottom-up. A estratégia bottom-up deverá focar primeiramente nos aspectos financeiros específicos de cada empresa, ou seja, aqui você inverte.
Eu analiso a empresa, eu analiso o micro para depois chegar no macro. Então a bottom-up é de baixo para cima, né? Ao contrário da outra que é de cima para baixo a análise. Só depois é que ela partirá para o estado macroeconômico do local em que cada empresa está inserida. Os aspectos micros são desde o estado financeiro da empresa, análise de seus concorrentes, qualidade da administração, a satisfação de seus clientes e assim por diante. Somente depois dessa análise micro é que se passa a olhar o estado da economia. Ou seja, olhar o setor em que a empresa está inserida é muito importante. Então, na bottom-up você pode começar analisando o setor ao invés da própria ação, né? Ao invés da empresa. Existem basicamente 3 tipos de setores que as empresas se inserem nesta abordagem. Indústrias defensivas, são empresas menos reativas ao ciclo econômico. Chamamos também de anticíclicas, né? Bens de consumo não duráveis são exemplo desse tipo de indústria. Afinal, mesmo em períodos de vacas magras, ninguém deixa de consumir o básico para a sobrevivência. Da mesma forma, elas também não surfam tanto quanto outras nas fases de expansão. Então, são empresas defensivas, são indústrias defensivas. Num ciclo de alta, elas não vão performar tão bem contra aquelas na fase de expansão, porém no ciclo de baixa elas vão dar uma segurada ali porque elas são defensivas. Indústrias cíclicas são aqueles muito sensíveis a ciclo econômicos, aqui são commodities, né? Podemos citar o setor de automóveis e construção civil como exemplos. São afetados pelo grau de expansão da atividade, ou seja, se valorizam mais quando o PIB está crescendo, porém caem mais quando a economia decresce. Essas são indústrias cíclicas. E indústrias em crescimento. Podemos citar as empresas que aproveitam novas oportunidades e crescem independente do ciclo econômico, como as empresas de biotecnologia, por exemplo. Essas empresas tendem a investir pesado em pesquisa e desenvolvimento, operando com caixa negativo por um tempo e com tendência a distribuir poucos lucros. Então aqui a gente pode colocar Nubank, outras fintechs aí, outras chamadas unicórnios, né, que são aquelas empresas que elas vão operar ali com caixa negativo por um bom tempo, só que elas têm um baita negócio na mão, elas têm um core business excepcional, só que ainda não está gerando lucro. Essas são indústrias em crescimento, a gente está vendo muito isso, né, a nível global aí. Então, grandes investidores utilizam a abordagem bottom-up. Então, o Warren Buffett, o Philip Fisher, o Benjamin Graham utilizava, né? E assim, é a abordagem que eu mais utilizo, sem dúvida, é a bottom-up. Então, aqui é o contrário, você começa com o universo de ações. Então você vai usar os seus filtros fundamentalistas, depois empresas com crescimento, empresas com saúde financeira, então os seus filtros eles têm que ser voltados a crescimento, tá? Então você vai filtrar um setor que você queira, daquele setor você pega as melhores empresas que tiverem maior crescimento, que tiverem com a maior saúde financeira e empresas com boas métricas. Então acho que a grande maioria dos holders, eles gostam, eles preferem fazer essa abordagem aí do bottom-up, particularmente a que eu mais utilizo também. Só que em alguns momentos eu utilizei a análise top-down e eu acho que as duas até de certa forma podem se complementar aí, né? Dá para montar uma carteira muito boa utilizando essa abordagem como a outra. Talvez você utilize uma ou outra, mas nem saiba o nome, não saiba o teor técnico, por isso que eu quis trazer aqui nesse vídeo mostrando um pouquinho sobre essas duas abordagens aí, a top-down e a bottom-up. E espero que você tenha gostado desse conteúdo, é um conteúdo um pouquinho mais técnico, vou trazer mais vídeos assim para o canal, espero que você goste, tá? Então, peço para você deixar sua curtida, comentar o que você achou, qual a análise dessa que você mais gosta, se você já conhecia, e se ainda não for inscrito no canal, para você se inscrever e ativar o sininho para receber novas notificações, tá bom? O meu nome é Álvaro Vinícius, esse é o canal Investindo aos 30, fico por aqui, um forte abraço e até breve.